No terceiro episódio de um inquérito nova temporada, agora a gente relembra um dos assassinatos mais macabros de Mato Grosso do Sul. O do empresário Erlon Peterson Bernal. O mentor do homicídio tinha uma paixão por carros da marca Golf. E foi por conta de um carro que o empresário caiu numa emboscada, foi morto e jogado dentro de uma fossa. 5 anos desse crime. É o caso Erlon Bernal, Põe na Quadrada. A ocorrência do caso Erlon Bernal, ela chegou como um desaparecimento apenas, em virtude de que ele havia saído para vender um veículo. O autor, ele tinha fascínio por esse tipo de veículo. Era o carro do sonho dele. Ele almejava ter um Golf, tanto que ele teve um outro veículo antes desse, mas o sonho dele era ter um carro desse porte. Inclusive, não tinha uma testemunha que viu o Erlon chegando ao local ou que o Erlon tivesse ligado ou conversado qualquer coisa em relação a essa venda, a não ser que o comprador teria interesse, ligou para ele, ir nas proximidades de uma empresa na saída de São Paulo, para que lá pudesse ver o veículo, que ele ficou encantado e já compraria o carro. Foi eu que liguei para ele até na Coca-Cola, eu que conversei com ele. Tiago, ele surgiu na investigação porque ele estaria também envolvido na qualidade de testemunha apenas em um outro caso em que foi encontrado a vítima Jadson num bueiro, num buraco, já sem vida, com o corpo totalmente queimado na saída de Sidrolândia. Ele foi ouvido nesse procedimento apenas como vítima e, coincidentemente, ali essa vítima teria no dia recebido uma grande importância de um prêmio que ela recebeu e dali para diante também havia desaparecido. Então eram fatores muito fortes, né, que ensejavam que ele poderia ser uma pessoa importante naquela investigação, inclusive o autor. Eu posso dizer e eu posso afirmar que o Tiago, ele é um exemplo muito patente de uma pessoa totalmente artista. Ele tentava encenar várias situações durante a investigação, apontar várias pessoas como culpada realmente do sumiço dele, mas em momento algum ele afirmava que ele estava morto e nem daria essa possibilidade para a polícia. Mas que, além dele ser uma boa pessoa que faz realmente um teatro e quer desviar uma situação para que ele não seja culpado, ele é uma pessoa muito fria, completamente fria, porque ele passou o tempo todo tentando enganar as investigações, enganar os trabalhos policiais e esgotando qualquer meio policial para que não chegasse ao seu resultado fim. O Erlon desapareceu exatamente no dia 1º de abril do ano 2014. A investigação para a conclusão demorou 5 dias. A Polícia Civil chegou a uma conclusão, depois que fez a busca praticamente naquela avenida toda, que num determinado local, estabelecimento comercial, que era um açougue, haveria realmente uma câmera e que pegava toda a região. E coincidentemente, depois que nós assistimos várias filmagens de vários locais, estabelecimentos comerciais, desse açougue específico, mostrava que 1h30 antes do Erlon chegar nessa casa onde ele foi morto, uma outra vítima esteve lá juntamente com o Tiago. E coincidência, no mesmo veículo também, um Golf e da mesma cor que era o veículo do Erlon.
também tinha sempre a história que a vítima a tia dele era uma pessoa do interior do estado e a tia dele que tinha interesse em comprar o veículo. Então ele precisava levar suas vítimas até a casa, onde a tia verificaria o carro e de pronto providenciaria o dinheiro para a compra do carro. A minha participação foi eu que liguei para ele até na Coca-Cola, eu que conversei com ele sobre a suposta compra do carro, eu que fui com ele até lá na casa. Ele já procura no site de vendas quem que poderia estar ali oferecendo um Golf, porque ele queria um Golf, ele não queria outro carro. E coincidiu do Erlon, a vítima fatal, ter anunciado o seu veículo nesse site de vendas e que ele teve acesso ao telefone, já ligou imediatamente, convenceu também, dizendo para o Erlon que ele trabalhava nessa empresa de nome em todo o estado, em todo o Brasil, e fez com que a vítima se dirigisse até o local onde foi abordada, verificou o carro e acabou acompanhando ele até essa residência. O Tiago, ele foi conversando naturalmente com essa pessoa, com o Erlon. Tanto que ele falava da vida dele e também o próprio Erlon chegou a comentar com ele que ele era casado, que ele tinha 2 filhos. Então ele era uma pessoa que ele convencia a sua própria vítima que ele era uma pessoa totalmente confiável. Ele mentiu para mim, em nenhum momento ele falou que ia cometer esse crime, não. Ele falou que tinha um namorado, ex-namorado dele, que estava ameaçando ele, e daí que ele queria apenas conversar com o cara, porque ele estava com medo do cara estar armado e matar ele. Em nenhum momento ele falou para mim que ia roubar, em nenhum momento que ele entregou minha arma, ele falou para mim que matou ninguém. Era uma edícula só na lateral, com um quintal também muito pequeno, mas só que com muro alto. Então as pessoas que passavam na rua não tinha visão alguma para essa casa. O que ele dizia para as suas vítimas quando o Erlon chegou nessa casa? A minha tia já está chegando, vamos ficar à vontade, aqui é local de um parente meu. Ele disse que a menor de idade, à época, 17 anos, era uma prima dele, né? E que a tia iria lá só para verificar o carro, que a tia dele estava no comércio, estava no centro da cidade. E ele me chamou só para levar um carro aí, uma oficina. Não tirei a vida de ninguém, não. O que ocorreu ali? As pessoas que ali estavam também bastante jovens, uma menor de idade, o outro comparsa dele também era bastante jovem, começaram a conversar entre eles sobre veículo, sobre o Golf, a capacidade de velocidade dele, inclusive, e tudo mais, até um exato momento em que o próprio pai do Erlon efetivou uma ligação telefônica para ele naquele local. O Erlon falou com o pai dele normalmente e naquele momento ainda estava em conversação, não tinha acontecido nada entre eles. Ele desliga o telefone e volta a sentar numa cadeira no terreno, o terreno era bastante pequeno, eles estavam todos em roda conversando com o outro. O Tiago diz que iria se levantar para buscar uma água na cozinha, só que ele vai até o quarto e pega a arma de fogo, volta para aquele local, mas não da forma que ele saiu. Ele volta por trás já do Erlon e efetua o disparo na cabeça dele. Já era, não tem nada a declarar para ninguém, não. Se quer filmar, eu filmo aí, ó. Não tem nada a declarar, não. Eu não matei ninguém, não. Para ele, para o Tiago, atirar numa pessoa não significava nada. Tanto que ele mesmo, quando ele descreve o ato por ele praticado, ele mesmo diz que ele foi e pegou a arma de fogo, um revólver de calibre 38, ele voltou pelas costas do Erlon, que estava sentado na cadeira conversando com os demais, de uma forma muito tranquila, tanto que o Erlon não manifestou qualquer reação, porque ele voltou muito naturalmente. A preocupação do Tiago não houve nenhuma.
nenhuma, remorso muito menos. Ele caiu de lado, né? E agonizando ainda, em razão do disparo da arma de fogo. E o Tiago já sabia que ele, efetuando um disparo na cabeça da sua vítima, dificilmente ela teria como sobreviver. Dali, como eles já tinham programado da execução de uma vítima naquele dia e naquela tarde, o ambiente já estava preparado. Logo naquele espaço do terreno tinha uma fossa, um buraco aberto, mas quando o Erlo chegou ele estava coberto com uma lona, né? Então não dava qualquer assim, possibilidade dele desconfiar de qualquer coisa. Quando o Erlo cai, os três puxam a vítima, depois que tiraram a chave do carro da mão dele, documento do carro, relógio e a carteira dele também foi tirada do bolso dele com o celular, e arrasta o corpo e joga dentro desse buraco que era a fossa séptica. Era uma fossa em desuso na ocasião, não estava sendo usada, e eles jogaram o corpo, jogaram a terra por cima, ainda jogaram puff, jogaram vários lençóis, várias roupas, com a finalidade de não exalar o cheiro, o odor. Qualquer pessoa que passasse ali dificultaria de saber que ali estaria enterrado qualquer pessoa. Ao Tiago, a Polícia Civil demorou cerca de 2 dias, mais ou menos, para tentar chegar ao Tiago. Porque, na realidade, não se tinha qualquer prova material ou indício para se requerer a prisão preventiva do Tiago. Não tinha nada que dissesse que foi ele. Ele não dizia o que ele fez, ele atribuía a culpa, porque ele sabia que se não aparecesse o corpo, se o corpo não fosse localizado, não teria como se afirmar que o Erlo havia sido morto realmente. Ou seja, nós trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite, porque se interrompesse a ligação, os trabalhos investigativos, não se chegava a uma conclusão. Então, os policiais também, nós também já estávamos cansados nesse desenrolar das investigações. E num dia de domingo, exatamente no dia 6 de abril de 2014, foi quando todos já estavam no seu limite máximo, quando nós conversamos com o Tiago de uma forma totalmente diferenciada, de uma forma totalmente impositiva, que levou ele a dizer realmente o que ele tinha dito e sem suposições e sem teatros como ele sempre fazia, e que o outro autor também, por medo dele, acabava confirmando as mentiras que ele dizia, ele acabou dizendo para mim o seguinte: doutora, eu ouvi um disparo na casa tal, porque ele já sabia que eu tinha visto as câmeras nessa casa. Mas a senhora já sabe onde que é, mas você vai comigo, você vai indicar. E outra, agora não é só o corpo que eu quero o carro, eu quero tudo. A polícia não conseguiu com uma pá começar a cavar essa fossa séptica. Eu tive que requisitar a presença do bombeiro. O bombeiro, em primeiro momento, cavou e não achou nada, porque além dessa massa acimentada que tinha esses lençóis e tudo mais, então chegou-se ao fundo dessa fossa e não tinha mais nada. Mas mesmo assim algo me dizia que o corpo estava ali.
Foi quando eu disse para o bombeiro, então vamos chamar um maquinário aqui. Vamos cavar tudo ao redor da fossa e depois que cavar tudo ao redor da fossa, a gente desiste, mas enquanto isso não. Foi quando houve a entrada de um maquinário, um trator realmente, que teve que arrombar o muro, porque não tinha como entrar, destruiu realmente toda a frente da residência, o muro, para poder entrar. E quando ele cavou em volta daquela fossa, por que não se cavava ali? Né? Porque se existisse realmente o corpo ali, e se a escavadeira começasse a cavar, acabaria mutilando mais ainda o corpo que poderia estar ali. Então, quando ele começa a cavar em volta daquele buraco todo, e era necessário também a escavadeira, não porque o corpo de bombeiro não tivesse feito um serviço bem feito, pelo contrário, trabalharam com grande êxito no dia. Mas com a retroescavadeira ficou muito mais fácil. Na medida que ele foi cavando todo aquele contorno daquela fossa séptica, de imediato, depois de 1 metro mais ou menos cavando, a gente percebeu algo semelhante a uma bola no meio daquelas partes que estavam sendo cavadas, e era a cabeça do Erlo. Ele ainda continuava afirmando que ali existia, tanto ele como a menor de idade e o outro comparsa, que aquele odor que vinha daquela fossa séptica era um cachorro que eles enterraram ali, que morreu na ocasião, e eles enterraram. Então a razão do forte odor que estava exalando era do cachorro e não de um corpo. De imediato, ele pega o carro, ele leva até uma oficina mecânica. Nessa oficina mecânica, ele determina que o carro seja trocado de cor, que era um Golf de cor prata, né? Ele manda pintar na cor branca. E ele providencia também a confecção de uma placa com as mesmas letras e número da placa daquele veículo. Só que ele não determina no dia, ele foi pesquisar. Ele pesquisa, ele acha um carro, um Golf também, só que na cor branca, com a mesma letra e o mesmo numeral, na cidade de Ponta Porã. Foi quando ele encomendou uma placa de com a nomenclatura da cidade de Ponta Porã, com as mesmas letras e número, porém o veículo na cor branca. A placa não foi o proprietário que colocou a placa, e sim o próprio Tiago. A confecção da placa, ele conseguiu essa confecção que não é permitido, porque ninguém encomenda placa de veículo. Então era um terceirizado do Detran à época que recebeu para confeccionar essa placa e acabou fazendo. Ele acabou a finalização dele também, que ele foi identificado e finalizou com a sua prisão também, em decorrência da confecção da placa e também pela participação dele na morte. Ele voltou àquela casa, ele tomou tereré, ele almoçou naquela casa, juntamente com a menor e seu comparsa. Era uma situação normal. O Tiago estudava à noite naquele período. Ele chegou aí na escola naturalmente, normalmente. Levou a menor de idade com ele, voltava para a casa da menor de idade, lá onde estava enterrado o corpo do Erlo. O juiz condenou o Tiago apenas, dizendo que somente a ele caberia a autoria daquele fato tão cruel e criminoso. Foi assim, tanto para a família ficou bastante desesperada. Eu me lembro muito bem que o seu Luiz me ligou. Na ocasião, a esposa, os filhos também, bastante desesperados. Embora houve essa deliberação pelo juiz que condenou, absolvendo todos e condenando apenas o Tiago, graças a Deus houve o recurso e o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reformou essa decisão do juiz, julgador do processo, e condenou a todos os participantes, todos, sem exceção.
Uma situação também que me marcou muito posteriormente é que a esposa levou os filhos dele, as duas crianças, o casal, passado alguns dias da investigação. Diziam para a mãe que eles queriam falar comigo. E, querendo ou não, a equipe acaba tendo esse vínculo com a família, porque participa daquele momento de sofrimento total. E essas crianças, eu me recordo que foi até o menino também, ele me disse o seguinte: doutora, a senhora autoriza tirar o corpo do meu pai do local onde ele está? Porque se ele estiver perto da gente, nós vamos ficar felizes. A gente não suporta mais essa ausência, ficar longe do nosso pai igual nós estamos. E a gente queria muito que a senhora deixasse meu pai ficar com a gente. Então, isso toca. Isso faz com que a gente se sinta mais necessária ainda a qualquer investigação policial de casos complexos e que merece realmente todos esses autores a estar atrás de uma grade e respondendo pelos crimes que eles praticaram. No caso, o Thiago, uma pessoa totalmente fria, sem dar qualquer valor à vida de ninguém, em busca do interesse maior dele, que seria o veículo. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGPEM, Thiago Henrique Ribeiro, que foi condenado a 31 anos de cadeia, cumpre pena no Instituto Penal em Campo Grande, no sistema de regime fechado. Rafael Diogo foi condenado a 26 anos, também em regime fechado, está em liberdade. Jefferson dos Santos Souza,